Bem-vindos, estamos aqui mais uma live ao vivo, aqui pelo YouTube, com a minha querida Beth Có, do Ser das Estrelas, que já já vai estar com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento. Estamos aqui. Ó, já entrou uma voz do além aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito grata por vocês estarem aqui mais uma vez, ao vivo com a gente, nos nossos encontros aqui mensais, né? Que é sempre uma honra para mim receber a Beth, porque, gente, essa mulher faz de tudo um pouco, tá em todos os lugares, todo tempo, com todo mundo. Então, é uma grande honra para mim quando ela dedica, né, esse tempinho aqui, que na verdade um desdobramento energético, eu diria, porque a gente reúne várias egrégoras, reúne com vocês todos que estão aqui assistindo com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. E Beth, minha amiga querida, bem-vinda mais uma vez para esse nosso encontro mensal aqui de fevereiro. Bem-vinda, querida. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, você sabe, né? Eu adoro estar aqui com você, estar aqui com o seu público. A gente sempre traz conversas interessantes, e isso é muito gostoso. Então, sou É sua verdade. gratidão. É verdade. Obrigada, amada. Eu diria assim, ó, eu fico no seu pé para você estar sempre aqui, porque essas conversas realmente são muito interessantes e eu digo a você que de verdade, assim, quem primeiro aproveita sou eu, porque, né, quando a gente se ouve, a gente é o primeiro que recebe todo o bloco energético. Mas quando a gente compartilha com outra pessoa, essa energia ela se potencializa, né? Ela expande, ela aumenta, ela cresce. E na grande maioria das vezes, nessas lives, eu tenho insights assim, quando o tema chega. Já vem para mim assim, ó, pipocando, né? As ideias, os pensamentos, mas não do que a gente vai falar na live, sim da minha vida, das Sim, coisas da sim, minha sim. vida sobre aquele tema, sabe? Então, é realmente um momento muito rico, é uma oportunidade muito rica para mim. Então, por isso, mais uma vez, sou muito grata. E eu sempre desejo de todo o meu coração que as pessoas que acessam esse conteúdo em qualquer momento do tempo e espaço, né? Porque fica à disposição que elas também possam aproveitar tanto quanto eu aproveito, sabe? Nós, você disse uma coisa muito importante. Quando a gente fala, quem aproveita primeiro somos nós, né? Eu sempre ouvia, quando eu era da doutrina espírita, que dizia assim: quando a gente fala, quem primeiro ouve somos nós, porque o ouvido mais próximo é o nosso. Uhum, uhum, E eu uhum, trouxe isso para a minha vida. Então, assim, tudo que eu falo, né, eu estou atenta que eu estou falando primeiro para mim, né? Então, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Então, os níveis de consciência que eu acesso a partir do que eu falo são muito pessoais, mas ao mesmo tempo são muito profundos, se eu estiver atenta a isso. uhum. E aí a Sim. gente pode fazer toda uma modificação e uma transformação na nossa vida quando a gente tem essa consciência do que eu estou ouvindo a partir da minha própria fala, Uhum. que já é o nosso tema, né? Sim. Você E é sabe que eu particularmente, eu parei de reclamar exatamente por conta dessa consciência, né? Eu também ouvi essa mesma frase, né, na minha vivência nos centros espíritas dizendo isso, né? Que a gente é a primeira pessoa que ouve o que está falando. E desde então eu comecei a ficar muito presente com a minha conversa interna e a minha conversa externa. E isso fez uma grande diferença mesmo, porque é, claro que assim, às vezes eu me perco assim na fala, mas não é mais aquela reclamação como era antigamente, que era uma reclamação intencional, proposital, sabe? Hoje de vez em quando eu me dou conta que tô reclamando, mas é algo que estava dentro daquele padrão inconsciente, mas aí rapidamente eu percebo
e rapidamente eu reformulo a minha fala sobre aquela questão, sabe? Então, é, para mim, assim, é um ganho muito grande isso, né? Da gente estar presente, estar consciente e de perceber, assim, o que que eu estou falando para mim mesmo. E tem tudo a ver com o tema de hoje, consciência sempre, porque é 24 horas do dia, né? Do dia, do tempo linear, mas é muito mais que isso, né? Porque a gente também está em desdobramento, a gente está em outros movimentos, não é? Isso, é verdade. Na verdade, a gente poucas vezes para pensar sobre a natureza da realidade, né? Uhum, Daquilo que a gente está vivendo no dia a dia, e por isso a gente não se dá conta de tudo que a gente está falando. E uhum, que grande parte do que a gente está falando não é real, é ilusão, né? Quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a perceber que a gente está vivendo nessa dualidade ilusória e que a gente está é, fazendo de conta, né? Fazendo de conta que isso aqui é real. uhum, Então, quando eu reclamo, eu estou reclamando de quê? Da ilusão que eu criei para a minha vida, uhum, né? Que aquilo não é a realidade. Se isso aqui tudo é fictício, né? Eu preciso começar a me portar como isso sendo verdadeiramente fictício, como isso sendo verdadeiramente ilusório. Então, eu passo a me comportar e a estar de uma outra forma, né? Porque, na verdade, como é que eu tenho certeza do que é verdade? sim. Nenhuma, né? O que sei é que, neste momento, eu tenho uma pálida ideia, de que este mundo é uma ilusão, é uma história que nós viemos viver de forma a descobrirmos como sair desta ilusão para viver a nossa verdade real, que é a consciência. Então a gente busca, né, pela verdadeira natureza da realidade, que é uma jornada. Só que essa jornada ela não intriga só a mim, a você e aos A nossa nossos audiência. amigos, nem a nossa audiência, né? Uhum, Os filósofos, os cientistas, os buscadores espirituais, todos eles, por séculos, eles estão buscando isso, né? E o que a gente está percebendo, o que está sendo trazido para a gente pelos seres das estrelas e por todos aqueles que estão despertando, é que a verdade, a verdadeira realidade, ela está no coração. uhum, perfeito. Ali é que está localizada a nossa consciência. E a consciência é que é a chave para a gente entender a realidade e para entender a nós mesmos. Uhum, Porque sem a consciência, a gente não acessa isso. A gente continua no, na consciência limitada e presa a uma realidade fictícia tridimensional. Quando a gente começa o processo da expansão da consciência, é que a gente tem a capacidade de perceber, de sentir e de conhecer a verdadeira essência da realidade, né? Mas aí a gente entra um pouco mais profundamente, a gente diz assim, sim, mas o que é viver na consciência, né? Como é que nós podemos desenvolver a capacidade de aplicá-la em nossa vida diária? Aí a gente vai conversar, conversar, trazer alguns pontos para que a gente, no Eu, final, eu tava aqui concentrada, tipo, tá, e agora? Eu já tava entrando na tua conversa, eu tava mergulhando aqui de tão concentrada que eu tava. porque assim, se eu fizer essas perguntas e trouxer uma resposta pronta, eu não levo ninguém a refletir É verdade. sobre a sua vida, sobre a sua individualidade, sobre o seu expandir de consciência, não é? Sim. A pergunta é para levar a pessoa à reflexão do seu próprio processo,
Porque a gente não está aqui para dar respostas prontas. Uhum, Porque o que é minha verdade, o que faz sentido para o meu coração, não é a sua e não é de outras pessoas, né? Elas uhum, têm similaridades e a gente se reconhece, se entende nessa interconexão, né? E a gente percebe, sim, isso aqui faz sentido para mim. Ah, quando ela traz que a consciência está no coração, ah, isso faz sentido para mim. Quando ela fala que a sede do ser está no coração, faz sentido para mim. Quando ela fala que a alma está clamando para que a gente desperte, faz sentido para mim, né? Mas os uhum, processos individuais, eles são individuais, porque a gente ainda está como consciência individual vivendo essa experiência tridimensional. A gente está caminhando para mais adiante a gente se tornar uma consciência coletiva, mas nesse momento nós ainda somos consciência individual. E trazer um tema como consciência é bem complexo, uhum. mas ele também é muito fascinante, né? Não é Sim. à toa que são várias vertentes que têm as mais diversas abordagens sobre o que é consciência. E o E mais como incrível é que todas levam para um mesmo caminho, assim, né? São formas diferentes, linguagens diferentes, que abarcam pessoas diferentes para atingir pessoas diferentes, mas todas convergem para uma mesma direção, que é essa reconexão interna, né? Essa volta para dentro e essa volta para a fonte. isso. A consciência, ela é a essência da nossa existência. Uhum, Sem a consciência, nós não existiríamos, né? E ela pode ser definida como a capacidade de ter experiências subjetivas, né? Como percepções, emoções, pensamentos. Mas hoje a gente sabe que a nossa vida ela não está pautada nos pensamentos e nas emoções, ela é o reflexo do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente se emociona, do que a gente vive, mas a gente está expandindo para um espaço de percepção extrafísica. Porque então a gente tinha a visão de que eu tenho consciência daquilo que os meus cinco sentidos abarcam e acessam. Não, a uhum. gente está indo para um espaço onde os meus cinco sentidos abarcam e compreendem, a minha consciência, né, recebe essa informação e traz outras percepções extrafísicas. Maravilhoso isso, Beth. E olha, quando você sugeriu o tema, Hum, como eu digo, né? Os meus processos começam quando o meu convidado lá, o meu parceiro, traz o tema e daí a coisa já vai hum, pipocando aqui. Você sabe que eu lembrei, quando você trouxe o tema, consciência sempre, eu lembrei de algo que aconteceu essa semana que tem tudo a ver com o que tu acabou de falar. Que hum, a linguagem, quanto mais consciência a gente acessa, a linguagem que nós começamos a usar para comunicação são os sentidos extrasensoriais. Tanto nessa comunicação com a gente mesmo, daquilo que eu percebo, que eu vejo, né, daquilo que está em minha volta, quanto aquilo que eu entrego aos demais, que não sim. é mais só uma entrega verbal de uma fala, de uma imagem, de um vídeo, tem todo um campo energético ali sendo entregue. E olha que interessante, o que aconteceu essa semana? Eu acompanho uma pessoa que eu faço parte de uma lista de transmissão de uma pessoa que ela sempre manda assim uns vídeos, uns textos que ela grava e tal, que eu gosto da forma como ela entrega Uhum, e eu aprendo muita coisa ali. Mas esta semana em específico, essa pessoa compartilhou um vídeo que não era dela, foi uhum. uma, uma repostagem, digamos assim, Sim. dentro do grupo. E esse vídeo falava de um ser extraterrestre que estava trazendo uma mensagem, era uma canalização, só que a mensagem, de modo geral, era uma mensagem positiva, dizendo que a humanidade estava se elevando, estava transcendendo, estava fazendo o seu trabalho. Mas subliminarmente tinha algumas coisas ali que eu senti que não eram da luz. Uhum. E assim, eram.
algumas palavras ali no meio do conjunto da frase, do conjunto do texto, tinha algumas palavras assim que só estando num estado de presença para poder perceber, Captar. captar e tal, né? Ouvindo, né, vendo o vídeo, mas foi muito imediato, tipo, cara, isso não é da luz, Uhum. não é da luz. E aí me fez refletir, né, com o tema de hoje, me fez refletir assim, o quanto nós precisamos estar atentos e atentas, né, Isso. para o que a gente está recebendo de informação. E o quanto essa consciência sempre nos permite expandir esses canais de percepção, sensação, sentir, né, para a gente entender o que está acontecendo aí fora, filtrar e Isso. poder de fato trazer para a gente aquilo que não é só o que faz sentido, porque não é mais só sobre o que faz sentido. Várias falas fazem sentido, mas o que está por trás daquela fala é que tem que dar liga, né? Tem que estar Isso. coerente, tem que estar alinhado com o meu Isso. sentir. E eu percebo assim muita informação sendo, né, compartilhada, espalhada, tudo mais, e as pessoas consumindo essas informações, onde de um modo geral, aparentemente é uma mensagem positiva, mas por trás não é bem assim, né? Não é bem assim. E nesse afã, ontem eu fiz uma live e falando sobre a coragem de ascender a 5D, né? E assim, o quanto nós estamos afoitos para ascender. E toda vez que a gente entra nesse estado de pressa, né? Nesse estado de urgência em ascender, a gente quer consumir o máximo possível. E quando a gente quer consumir o máximo possível, a gente não está na presença, porque a gente não pratica nada. Uhum. A gente não traz para a ação e a gente não traz para o nosso cotidiano. Não existe uma mudança consciencial, comportamental, porque eu não tenho como fazer um movimento de ascensão se eu não mudar o meu comportamento de Sim. tridimensional para pentadimensional. Uhum. Sim. Isso é coerência, né? Então, eu posso assistir 3.000 lives, eu posso fazer 3.000 cursos. Se eu não praticar, eu não vou fazer a transição. Então, não dá para correr, você tem que treinar todos os dias a mudança nos pequenos hábitos, como você falou. Eu passei a prestar atenção no que eu estava fazendo e percebi que eu estava mantrando queixa. Então, eu paro de queixar. Então, se eu queixava 10 vezes por dia, no dia seguinte eu queixei 5 e me dei conta lá no quinto que eu ainda estava queixando. Então, deixei de queixar mais 5. No dia seguinte, eu vou queixar 4, depois 3, 2, 1 e no final não estou mais queixando. Ah, eu não queixo mais disso, mas lá no dia eu vou perceber que eu ainda tenho uma queixa subliminar que estava lá no meu subconsciente ou no meu inconsciente e que naquele momento que eu prestei atenção chegou na minha consciência. Então eu faço um movimento de uma mudança comportamental. Não adianta. Asta Cheirão, Comando da Luz, trazer um monte de mensagem para a gente se a gente não fizer a ação aqui Uhum. Uhum. para a gente mudar o nosso nível consciencial. E é isso que a gente trabalha, trazendo essa clareza para as pessoas. Gente, pratica, treina.
Se a gente ficar na desculpa, na queixa e na lamentação, a gente não dá o passo. Não dá o passo. Então, se você está fazendo alguma coisa, esteja presente no que você está fazendo, com o seu observador ligado, para você perceber e trazer para a sua consciência aquilo que você está fazendo. Não é para se culpar, não é para se julgar, não é para se punir. É para se perceber e fazer a mudança. Este processo é um processo de profunda mudança. A gente não está mudando de casa, a gente não está mudando de país, a gente não está mudando de cidade. A gente está mudando de uma frequência dimensional e Eu acho que muitos herdarão a Terra. a gente não entende ainda muito claramente o que é isso, né? A nossa mente humana, assim, a nossa condição humana, ainda não entende o que é isso que você está trazendo. Então, na tua percepção, o que é essa mudança pentadimensional, essa mudança vibracional? Essa mudança pentadimensional é uma mudança na qual eu realmente vivo no ser. Eu não vivo mais a matéria, eu vivo na matéria. Eu tenho um corpo físico, eu estou numa tridimensionalidade. Eu uso essa tridimensionalidade, mas eu não estou à mercê da tridimensionalidade. É diferente, Uhum, né? Eu sou um observador. A consciência é um observador. Ela é profundamente subjetiva, né? Ela não se restringe à nossa mente nem às nossas funções cerebrais. Ela tem uma natureza não física, uhum, né? Mas nós estamos num corpo físico. Mas à medida em que a gente expande a nossa compreensão, a gente expande junto a nossa percepção e a nossa consciência. Aí a gente passa a ter uma percepção extrasensorial, que foi isso que você falou. Você sentiu, né, que não fazia sentido, que não tinha coerência, que algumas palavras estavam mal colocadas, né? Então você interpreta a partir de um outro estágio, né? Para mim, estar numa consciência pentadimensional é nós estarmos conscientes do que estamos fazendo, do que estamos manifestando, do como estamos nos comportando. E aí eu acesso espaços internos a partir do meu coração de paz, de harmonia, de serenidade, de alegria, de liberdade. E aí você diz assim: ah, mas o mundo está se acabando e você não faz nada. Eu faço. Eu só não estou brigando com o que está acontecendo. Eu não estou brigando com o que está lá fora. O que é que eu estou fazendo? Acessando o meu espaço interno de paz. uhum, Quando eu acesso o meu espaço interno de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de harmonia, de serenidade, o que é que eu estou vibrando para o planeta? Eu estou mudando a frequência vibracional do todo, do uhum, coletivo. Quando eu uhum, falo para as pessoas e as pessoas entendem e respeitam aquilo que eu estou falando e trazem para o seu coração e sentem coerência nessa verdade, né? E parte da minha verdade passa a ser a parte da verdade desperta do outro. Nós estamos em conjunto mudando a frequência vibracional do planeta. sim, Eu não vou colaborar para a instituição da nova Terra, da nova era, enquanto eu estiver reclamando, me queixando e usando desculpas para não fazer a movimentação interna que se requer, uhum, entende? Então, assim, quando é que eu estou na tridimensionalidade? Toda vez que eu estou presa ao externo. E é muito fácil estarmos presos ao externo. é verdade.
É fácil de escorregar no sabonete nesse negócio. Por quê? Porque nós temos muitas camadas de véus ilusionários. Uhum. São muitas. Então, nós estamos retirando e retirando e retirando e retirando. Mas à medida que eu estou retirando, eu também estou com medo de soltar. Eu vou para um espaço onde eu me sinto insegura, incapaz, desempoderada de dar o próximo passo, porque eu vou por medo de perder o que eu conheço, porque eu tenho medo de soltar. Eu tenho medo de soltar as coisas que eu tenho, porque ilusoriamente eu acredito que eu ir para pentadimensionalidade, viver, né, numa frequência de quinta dimensão, eu não posso ter bens materiais. Essa é uma grande ilusão. O universo é profundamente abundante se nós olharmos por qualquer janela que tenha a natureza do lado de fora, que tem um pedaço de céu, a gente vê a abundância do universo. Então, tudo isso foi criado e nós, temos que viver na mendicância, na vítima de não Faz termos. sentido, né? Não faz Faz sentido. sentido. Você não vê nenhum ser de outra dimensão se apresentar esfarrapado. Uhum. Você não vê eles chegarem para se queixar de nada. Ninguém vem aqui para nos dizer, ai, mas lá é difícil, porque a gente sofre, porque tem sofrimento, porque a gente tem muitas dores, porque a nossa família está dilapidada. Não existe isso. O que é que eles trazem para a gente? Amor. Uhum. Quando a gente vê com a nossa consciência mais expandida, a gente vê luz, né? Tu sabe, Beth, já tenho um tempo, assim, alguns Hum, meses já que me veio uma consciência e eu tô praticando isso. Todo hum, domingo à noite, no meu perfil Ana Madiarim, não aqui no hum, Ser Mais Você, eu faço um serviço de cura planetária. E qual foi a percepção que chegou para mim meses hum, atrás? Que isso eu me colocava naquela condição, por isso que eu tomei consciência disso depois, né? hum, Que era aquele lugar de assim, tem vários trabalhadores da luz fazendo trabalhos de serviço planetário, de cura planetária, né? Onde entrega ali um atendimento, uma mesa, uma meditação, mas eu percebi em mim que quando eu me colocava, que eu escrevia lá, eu quero, eu aceito e hum. tal, nesses atendimentos, eu percebi que eu estava me colocando numa condição de não responsável por fazer o movimento por mim mesma. Eu me vi nesse lugar, né? Sim. Por que que eu tô, por que que eu tô escrevendo aqui em todas essas postagens dos meus amigos que eu amo de paixão, que eu gosto e que eu admiro demais? Uhum. Mas por que que em vez de eu estar me colocando aqui para apoiar esta pessoa no trabalho que ela está fazendo, me colocando na condição de co-criadora de uma outra realidade igual ela, por que que eu estou me colocando numa condição aqui de que eu preciso de alguém que ore por mim? Preciso de alguém que medite por mim? Preciso de alguém que ore pelos meus familiares ou pelos meus cachorros? Por que que eu estou me colocando nessa condição de inferioridade diante desse amigo, esse colega, essa pessoa que está fazendo o trabalho dela e eu tô aqui em vez de apoiá-la, estando ali ao lado dela, fazendo esse movimento, eu tô me colocando num lugar de quem precisa de algo, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso um tempo, né? E aí comecei a fazer essas lives e desde o início, né?
eu trouxe, né, para os meus amigos, a minha audiência, a galera que me segue. Gente, aqui não é um lugar para você pedir. Não é. Aqui é um lugar para você ocupar o seu espaço de eu sou criador da realidade que eu quero viver e você, junto comigo, nós vamos meditar Isso. para mudar a realidade do planeta. Junto comigo, nós vamos intencionar o que a gente quer para cada vez aproximar mais dessa nova realidade. E aí eu segui nesse movimento. Mas olha, é tão incrível porque aí tem muitos trabalhadores da luz, e aí quando eu falo trabalhador da luz, eu falo aqueles que são a nossa audiência, que também são trabalhadores da Sim, luz, sim, né? Tem muitos deles que ainda não acreditam na sua força, na sua capacidade, na sua potência, na força do eu sou, na força da consciência que cada um tem para criar essa realidade que tu tá falando pentadimensional. Tem sim, muita gente que ainda não confia, ainda não acredita que ela é parte desta cocriação, né? sim. E aí, nesse movimento que eu estava fazendo e continuo fazendo, em algumas vezes, porque vem muita inspiração da Isso. espiritualidade naquela hora, né? Muitas das vezes o que eu recebo dos mentores é para dizer para as pessoas assim: agora é você que vai irradiar a tua luz para onde você acha que deve ir. Agora é você que vai se conectar com a energia que você sentir, a cor, o mentor, o mestre que você está sentindo neste momento e você vai conduzir esta energia para onde tiver que ir no planeta. E eu percebo que, assim, aquelas pessoas que estão ali me acompanhando, elas já estão mais conscientes desse poder. Elas já estão mais, tá mais claro como fazer isso, como lidar com isso, e ao mesmo tempo a facilidade que é de fazer isso, desde que você esteja no lugar do coração, nessa Isso. conexão que você falou que a consciência é no coração, né? Então, essa percepção mudou o meu modo, a percepção que eu tive mudou o meu modo de como eu me comportava diante dos meus amigos, diante das pessoas que eu sigo, que eu acompanho, Sim, né? E está sendo uma contribuição para as pessoas que me acompanham também, de assumir essa responsabilidade de cocriação, de manifestação, sabe? sei. Ainda que com medo, porque tem um pouco de medo deles, né, delas, mas estão ali treinando, como você falou, estamos no treino. Isso. Eu sempre digo assim, nós somos educadores, né? E como educadores, nós somos multiplicadores. E eu acredito que precisa existir essa clareza dentro dessa comunidade de trabalhadores da luz, né? Por quê? Porque nós estamos numa tridimensionalidade onde a gente se deixa levar acreditando que o trabalho da gente é nas redes sociais é ter número de inscritos e seguidores, né? E que a gente tem que agradar ao público para que o público chegue e fique. Eu tenho uma visão um tanto quanto diferenciada com relação a tudo isso, né? Às vezes eu não falo, porque são as minhas percepções, né? Mas já que você trouxe, eu entendo perfeitamente o que você disse, né? E já fiz grupos de doação de energia, né? E já fiz, também já participei, né? Colocando lá o meu nome e tal. Mas o que é que eu observo? Nós estamos, nós humanos, né? Estamos nos colocando sempre numa situação de pedintes, Uhum, né? uhum. Então, eu estou sempre pedindo a alguém. Tem algum erro em pedir? Não, não tem erro nenhum em pedir, né? Agora depende de que ponto eu estou pedindo, né? Qual nível de consciência eu estou pedindo? Eu estou pedindo para que
aquela energia me tire da situação na qual me coloquei a partir das minhas escolhas inconscientes, a energia vai chegar. Os pleiadianos, os arcturianos e sirianos, eles todos estão aí, a serviço, né? Modificando toda essa estrutura desde que a gente se coloque para receber. Mas o quanto eu estou me colocando para receber, o quanto eu estou disposta a fazer a mudança que este movimento de energia me convoca a fazer. Porque eu estou lá pedindo, mas eu não quero mudar. Essa é a grande questão. Eu quero que alguém faça o trabalho para que o que está acontecendo na minha vida mude. Uhum, exatamente. Mas eu não quero assumir nas minhas mãos a responsabilidade pela mudança. Porque uma coisa é você entrar num grupo para pedir energia para que você tenha clareza sobre o seu próprio processo e faça o seu processo de transformação. Uhum, Ou seja, que você assuma o seu lugar, como você colocou, e expanda a sua consciência. Outra coisa é, eu fico calmamente em casa, esperando que alguém faça por mim. Porque venhamos e convenhamos, você acredita mesmo que todas as pessoas que colocam um nome nesses trabalhos, no determinado momento em que o trabalho está acontecendo, ela se conecta? amiga, Lembra que ela colocou, ela não sabe nem que dia é aquele trabalho. eu vou ser honesta com você, porque eu já fui essa que só botava o nome lá e esquecia do resto. Você acha que eu não fui? Eu fui também, né? Então, assim, a gente vai galgando níveis de consciência e essas coisas vão ficando claras para a gente. Não é o que o outro está fazendo, é o que eu já fiz ou o que eu ainda estou fazendo. E Uhum, a partir daí eu consigo perceber o que está acontecendo, né, no entorno. Eu sou contra ninguém fazer nada. Também não sou a favor de ninguém fazer nada. Eu acho que cada um tem seu nível de consciência e cada um faz o que acha que é certo. Acho que é válido a gente colocar a serviço as energias às quais a gente está conectada, de pleiadiano, de arcturiano, de siriano e de outras tantas consciências. Eu acho sim. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho. Ali, naquele momento em que a gente vai fazer o trabalho, a gente que colocou o trabalho a serviço, a gente está fazendo, uhum, né? A gente está fazendo. Parte daquela audiência está recebendo e fazendo a transformação na sua vida, sim. Isso valida o trabalho de alguma forma, mas a grande maioria não, uhum, né? Então, a gente escolhe, tipo assim, tá, eu vou fazer para alguns ou eu vou deixar de fazer pela maioria, né? Escolhas pessoais, né? Nada contra também, né? Mas assim, o quanto de consciência a gente vai ganhando e podendo dizer para o outro, olha, esse trabalho é seu. Você tá, como você está fazendo no seu grupo, né? Você está aqui, mas a gente vai fazer o trabalho juntos. Porque a gente, o trabalhador da luz, ele tem uma postura. Gente, eu estou falando de modo geral, tá? Não uhum. generalizem. Sim, De assistencialismo. uhum, verdade, concordo. E o assistencialismo, ele desempodera as pessoas. É que a gente traz esse padrão, né, da Igreja Católica, depois do Espiritismo também, né? Tudo. Não Uhum, tem erro, não. Eu não estou falando que ninguém está errado, não. O uhum, que eu estou uhum, dizendo é que nós temos este padrão e nós continuamos repetindo esse padrão, uhum, né? sim. Então, quando a gente começa a despertar da consciência, na grande maioria, a gente começa a buscar, 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 e a grande maioria acha que a solução é ser terapeuta. E eu tenho que ajudar o outro. Por quê? Porque nós sempre acreditamos que a solução está no outro. Que eu me salvo quando eu salvo o outro, Uhum, né? Então eu vou para um papel de salvador do outro. E neste papel de salvador do outro, né, eu me perco de mim mesma.
porque eu quero sanar todas as dores do outro, resolver todos os problemas do outro, mas eu não olho para mim. Eu não olho para o que está acontecendo na minha vida. E quando eu não olho o que está acontecendo na minha vida, eu não faço mudanças significativas com relação às minhas escolhas. As minhas escolhas continuam a ser inconscientes. E quando as minhas escolhas são inconscientes, os resultados são sempre os mesmos. Sim, Porque ou eu mudo a minha forma de ver e de estar no mundo, ou eu não expando a minha consciência. Se eu não expando a minha consciência, eu continuo dando desculpas e justificativas para não dar os passos necessários para eu ir para a pentadimensionalidade. Ah, eu sou um trabalhador da luz e nós vamos mudar a Terra. Vamos, vamos. Eu acredito nisso, sim. Mas é preciso que cada um tenha consciência do que está mobilizando em si mesmo, para ser aquele manso de coração que vai herdar a terra. Porque Jesus nos disse: os mansos herdarão a terra. uhum, E essa é uma das partes do Evangelho que me leva a muitas reflexões, né? Os mansos herdarão a terra. O que é manso? Aí é que eu cheguei naquela minha forma de dizer sempre, né? Manso é o pacífico, não é o passivo. uhum, Né? Então, assim, eu sou pacífico, eu estou buscando harmonia, eu estou buscando, né, o equilíbrio, eu estou buscando a paz, a amorosidade, a gentileza, né, a felicidade, a alegria. Mas eu não sou passivo, uhum. De ficar eu não esperando que fico tudo isso. lá, Aham, né, que caia no meu colo. Eu faço o meu movimento. E o meu movimento só pode ser de autorreconhecimento e de autorresponsabilidade. Eu não posso colocar na mão do outro a responsabilidade por me tirar das situações nas quais eu mesmo me coloquei. Toda oração, toda prece, toda reza tem sua validade? Tem, mas ela fica disponível para a gente acessar quando a gente se abrir para receber. Ninguém abre coração de ninguém para receber frequência. Cada um é que abre o seu coração e recebe da frequência que já está disponível. Gente, esse final de semana nós tivemos um grande manancial de luz chegando no planeta. A Schumann, a ressonância, estourou, foi lá em cima. estourou lá em cima. Isso é ciência, isso é comprovação, né? Os flashes solares estão aí todos os dias. A gente está dentro de um cinturão de fótons. Todo o comando da luz em volta do planeta. Infinidades de trabalhadores da luz trazendo novas frequências, ancorando luz nesse planeta. Então, nós temos todas as condições possíveis para transmutar, para fazer a grande transformação e acessar a nossa consciência cada vez em níveis mais elevados. Quem não vai é porque não está fazendo essa escolha. Uhum, Porque é uma escolha diária, como trazendo de novo o seu exemplo. Percebi que eu estava reclamando. Você acha que quando a gente percebe que a gente está reclamando, é só perceber e ponto? e continuar reclamando, né? Entende? Ou mudar a reclamação, né? Sim, Ou sim, seja, meu joelho está doendo, está doendo, está doendo, porque meu joelho é isso, meu joelho é aquilo. Aí eu percebi que eu estou reclamando do joelho, eu começo a reclamar do cotovelo. sim. Você sabe que eu ouvi uma fala, é, foi ontem ou hoje aqui, vê como tudo é muito sincrônico mesmo, né? E nessa fala, essa pessoa dizia assim: é, no passado, a gente tinha muito costume de dizer: Deus me ajude, eu vou orar para Deus, Deus faça por mim, né? Vou Isso, fazer uma promessa, vou, enfim. isso. E tá tudo bem fazer isso, ok, tá tudo certo fazer isso, né?
Mas aí a coisa não acontece. Aí a coisa não acontecia, né? O pedido não era realizado. E aí a pessoa ia lá, mas que Deus é esse que não me ajuda, né? Eu rezei tanto, eu fiz promessa e onde que está Deus nisso tudo? Onde que foi Deus? E aí a pessoa dizia assim, nessa fala, você precisa separar o que é responsabilidade sua e o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo na tua vida seja lindo, maravilhoso, divino, próspero, abundante. Esse é o Deus que a gente acredita, que a gente conhece, que a gente fala. Esse é o Deus. Ele está disposto a ajudar sempre, sempre está disposto a ajudar. Mas o que acontece é que se você não fizer a sua parte, não assumir a sua responsabilidade, sobre aquilo que você queria que acontecesse e que não aconteceu. Quer dizer, qual era a minha tarefa nisso que eu não fiz? Qual era a minha parte nessa história que eu não fiz? Não é culpar Deus, não adianta culpar Deus se você não fez a sua parte na história. E Com é cer- muito isso que você está falando também, né? com E certeza. aí, por isso que consciência sempre é o quê? A gente está atento o tempo todo ao que a gente escolhe, ao que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente os comportamentos do dia a dia, né? É muito isso o tempo todo. E quanto mais se estiver presente, mais a gente acelera o processo também, né? Com certeza. Aí eu vou fazer uma pergunta. Passa. É a consciência que cria a realidade ou a realidade que cria a consciência? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Neste caso, se nós olharmos a consciência como uma consciência cósmica, né? E considerarmos que a realidade da qual estamos falando, essa realidade ilusória, tridimensional, né? A gente chega à conclusão de que a consciência é que Bem cria antes. tudo, Uhum, né? uhum. Que aí a gente fez uma pergunta muito abrangente, a gente faz um recorte, né? Então a gente pensa que a consciência e a realidade são entidades separadas e independentes, né? E a consciência é vista muitas vezes como uma entidade não física que interage com o mundo físico. Mas ela só interage com o mundo físico ou ela também é o mundo físico? E que Tico a e o gente percebe de Tico. acordo com o nosso nível de consciência. Eu ia falar que o Tico e o Teco começaram a discutir aqui internamente. Eles começaram a bater um papo aqui dentro. Então, assim, o que é Deus? Né? Deus é a consciência suprema. Né? A consciência suprema é o criador de tudo. Deus nos criou. Nós somos consciência. E assim como Deus cria, nós também criamos. Então, o que é que está criando a realidade? A gente, A consciência, né? consciência. A depender do nível de consciência que eu tenho, eu crio a minha realidade, Uhum. entende? Então, quando é que eu mudo a minha realidade? Quando eu mudo meu nível de consciência. Perfeito. Não é isso? Então, quando eu mudo a minha realidade, foi porque eu tive ações, mudei comportamentos e escolhas, fiz as escolhas conscientes, então a minha realidade muda. Enquanto a gente está terceirizando mudar a nossa realidade não muda. E não adianta culpar Deus, Nem ninguém, nem nem ninguém. o pai, nem a mãe, nem o sogro, nem a sogra, nem o filho, nem a filha. Eu já fiz terapia. Quando eu comecei terapia lá atrás, eu já nem me lembro mais em que época, né? Eu comecei a fazer terapia, mas eu fiz 13 anos de terapia, quase que ininterruptos. E eu me lembro muito bem que quando eu cheguei na terapia, a culpa de tudo era meu pai e minha mãe, né? Porque meu pai, porque minha mãe, porque rodava, rodava, rodava.
tudo parava no pai e na mãe, né? Era a gravidez da minha mãe, era porque a minha família por parte de pai, porque isso, porque aquilo, porque meu pai se separou da minha mãe, ppp, papapá. Um dia eu percebi que não era culpa do meu pai e da minha mãe, que o meu pai e minha mãe estavam vivendo a humanidade deles neste planeta e que eles não tinham que atender as minhas expectativas. E que, em resumo da ópera, foram os melhores pais que eu poderia ter tido nessa vida. Uhum, Porque eles me deram todas as condições que eu precisava para realizar o propósito que eu vim cumprir no planeta. E quando eu tirei a terceirização da mão dos meus pais, eu consegui tirar a terceirização da mão de muita gente. E na uhum, hora que eu tirei a terceirização da mão do outro, eu me assumi. Eu assumi a responsabilidade por tudo. E mais na frente, eu vim entender o que eram escolhas. E comecei a prestar atenção nas minhas escolhas. E comecei a perceber tudo que eu estava manifestando a partir das minhas escolhas, como era a minha vida. E eu comecei a mudar tudo que eu não queria que fosse dessa forma na minha vida. Aí vocês dizem, ah, mas você hoje vive uma vida maravilhosa, sem questão nenhuma para ser olhada. Não, tem muitas questões a serem olhadas. Todos os dias chega algo na minha consciência para que eu possa olhar. A forma como eu estou olhando é que está diferente. E uhum, todos os dias eu peço clareza, discernimento, coerência nas minhas ações. Porque uma época também eu passei por Sai Baba, né? Pela escola de Sai Baba. E tinha coerência entre pensamento, palavra e ação. E a gente tinha aquele pozinho que a gente colocava, uhum, né? Então eu usei isso também. Então eu comecei a prestar atenção à coerência, porque não é mudando o pensamento, é sendo coerente. O que eu sinto, o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo é coerente. Ok, ele é coerente com o meu nível de consciência de uhum, hoje, né? uhum, Mas eu quero ficar nesse nível de consciência, eu quero ir para um degrau mais à frente. Se eu quero ir para um degrau mais à frente, eu tenho que dar o passo. Eu não vou caminhar se eu não der o passo. Esse uhum. passo pode ser um milímetro de uma microação que eu vou fazer a partir de hoje. E a partir deste milímetro, você vai mudando e se empoderando. Porque ninguém perde 10 quilos de um dia para o outro. Ninguém faz uma dieta para perder 10 quilos tirando tudo de uma vez. Por quê? Porque vai abandonar, não vai dar conta. É preciso, é que nem remédio, né? Tarja preta, você tem que fazer o desmame. Comportamento é a mesma coisa, remédio tarja preta. Você tem que fazer o desmame. Você vai A gente, diminuindo, diminuindo, diminuindo a dose até que você não precisa mais tomar aquela medicação. a gente muda um padrão vivendo, não muda um padrão vivido. Só de olhar para o passado, não quero mais, chega. Não, não é assim que funciona. A gente muda um padrão vivendo aquele padrão e ajustando o comportamento a cada vez que ele aparece, a cada vez que ele se apresenta, né? Justamente. E assim, tem que viver a mudança. Uhum, Não se faz mudança só pensando em fazer a mudança. Você não perde 10 quilos só você pensando em perder 10 quilos. Ok, tem alguns estudos que demonstram que se você todos os dias ficar mentalizando que você está fazendo determinado exercício físico, como se você estivesse na academia, o seu músculo se fortalece. Mas mesmo você estando parado, você está fazendo ação, uhum, entendeu? verdade. Sabe que a provocação que tu trouxe aqui, eu vou já caminhar aqui para o nosso encerramento com essa provocação, que é:
qual é a pequena ação que você vai tomar hoje, que a nossa audiência, né, vai tomar hoje para mudar os padrões que estão se apresentando e que você já percebe que, de acordo com a sua consciência, você já está no outro nível. Então, qual é a pequena ação que você vai mudar? E eu deixo essa provocação aqui, eu, em nome da Beth, ela que trouxe a pergunta, eu estou reproduzindo aqui. Deixo essa provocação para vocês escreverem para a gente aqui nos comentários do YouTube, nos comentários do Instagram, para também você firmar um compromisso com você mesmo, né? Porque quando a gente declara, a gente está também ali assumindo um compromisso, a gente está no nosso campo, né, trazendo a informação de que, ok, estou disposta a mudar e quero fazer isso e me comprometo com fazer isso. Então, gente, olha, essa é a provocação de hoje e eu acho que hashtag fica a dica. Essa live é para você ouvir várias vezes, porque as informações que chegaram aqui hoje, como eu brinquei, né? Coloca o Tico e o Teco para baterem um bom papo aí para as mudanças que você pode fazer na sua vida, se assim você escolher. Então, Beth, minha amiga, mais uma vez foi um grande prazer. De todas as formas, a gente está aqui nessa conversa. Obrigada mesmo, viu? Foi muito especial. Para mim também foi ótimo, eu agradeço muito. E eu prestei atenção agora que nós duas estamos de verde Uhum, e que o nosso cenário tem a mesma cor, azul verdade. e violeta. Não à toa a sintonia tá aí, né? Tá no campo. Obrigada mais Então, uma vez. gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração a todos. Gratidão a todos vocês que vão ouvir e que vão refletir. Porque, gente, não basta ouvir. É preciso fazer uso do que você está ouvindo. É preciso fazer uso do que você está lendo. Muitas mensagens estão chegando ao planeta. E não estão chegando por outras bocas, não. Você está recebendo atualização no seu DNA. Você está recebendo ativações dos seus próprios códigos. E elas estão vindo à tona. E o que, é que você está fazendo com isso? Está atualizando, está ativando. Sim, isso requer o quê? Mudança de atitude. Isso requer mudança de comportamento, de postura. Vocês, nós, a grande maioria de nós, ainda está se apegando ao que se acostumou. Uhum, Tem que soltar, tem que soltar. Eu, às vezes, me pego assim, verdade que eu ainda estou presa a isso? Por que que eu não posso soltar? Ah, mas eu gosto tanto desse vestido. E aí eu faço a escolha. uhum. E É quando muito faz a escolha, dá um passinho para frente. Aqui o exemplo, né? Foi um vestido, mas pode ser qualquer coisa, Sim. qualquer coisa. Por que que eu ainda tenho este hábito? Se ele não faz mais sentido na minha vida, por que eu ainda estou com o hábito de reclamar? Por que eu ainda estou com o hábito de criticar? Quer ver um hábito terrível que a gente tem vontade de não soltar? Fofocar. Saber da vida do outro. Gente, É verdade. solta a fofoca. É verdade. Então, ó, tem várias provocações para todo mundo aqui, né? Esses últimos 5 minutos aqui só trouxe, assim, cutucadas, né? Cutucadas. Então, Beth, minha querida, obrigada mais uma Gratidão. vez pelo nosso encontro aqui. Mês que vem tem mais, né? Com a graça de Deus e com as nossas escolhas. Mês que vem Sim. estaremos aqui de novo. E todos vocês que estão com a gente, muito, muito grata mais uma vez. Lembra de compartilhar essa live. Lembra de ir lá no perfil da Beth, no canal do YouTube, que está aqui na descrição do vídeo também. E o perfil dela aqui no Instagram também. Então aproveita isso tudo e acessa mais de quem você é através dessa forma que a gente busca facilitar para você a jornada. Então, um grande beijo para todos vocês. Beth, beijo, querida. Gratidão. Gratidão, amada.